deixa eu te falar uma coisa, algumas coisas muito graves aí. Eu primeiro quero começar pelo Marcelo Feller, porque o Marcelo Feller só descobriu que estava sendo processado com base na Lei de Segurança Nacional por causa de uma frase em um artigo no jornal Folha de São Paulo, na qual, muito acertadamente, ele chama Bolsonaro de genocida, com o sentido semântico que essa palavra tem. Não é que Bolsonaro está matando uma etnia, uma cultura, não. Ele está matando a população com a ineficiência dele. O que ele está lá fazendo, como os judeus dizem? Talvez o crime do Bolsonaro seja até pior do que esse, porque as pessoas não veem sangue, não sentem o cheiro do gás, mas 212 mil pessoas já foram nessa brincadeira aí. Quero saber para você como é que vocês viram, vocês que são advogados e têm apreço pelo chamado devido processo legal, esse tipo de afronta com base na Lei de Segurança Nacional, patrocinado mais uma vez por esse antidemocrata, por esse verdadeiro nacional socialista, como é que chama, nacional populista, do tal do André Vargas, que tem se revelado como ministro da Justiça um excelente puxa-saco das piores causas. Conta para nós, como é que você viu seu colega nesse imbróglio aí, Pé Paulo? Bom, bom dia, Fábio, bom dia, Marli, bom dia a todos que estão nos assistindo aqui. Veja, Fábio, na verdade, isso é mais um elemento de uma sistemática intimidação de advogados, jornalistas ou de qualquer pessoa que faça ou levante alguma voz minimamente crítica em relação a atitudes desse governo. O Marcelo Feller, tudo o que ele fez foi numa entrevista ou numa manifestação, ele dizer que entendia, corroborando uma fala do ministro Gilmar Mendes, corroborando um editorial da Folha de São Paulo e um editorial do Estado de São Paulo, então ele sequer foi o primeiro a dizer isso. Ele disse que aquela atitude do presidente da República podia sim ser equiparada, que é mais, ele disse que ele era o responsável por uma parcela dessas mortes. É evidente que aqui ele não teve a intenção de caluniar o presidente da República, ele teve a intenção de expressar criticamente, de forma contundente, de forma ácida, e veja, as personalidades públicas e os agentes estatais, eles estão submetidos a críticas ácidas, e o Supremo já disse isso reiteradas vezes. Então, veja, ele manifestou uma opinião, assim como o Rui Castro, naquele artigo da Folha de São Paulo, em que ele fala do suicídio do presidente, é uma forma de manifestar uma opinião. Assim como o Aroeira, naquela charge, também manifestou uma opinião. E o que é sintomático é que todos eles foram objeto de inquérito policial, ou seja, o Estado movimenta a polícia, a instituição policial e o direito penal para intimidar o exercício da liberdade de expressão. E o que me deixa muito preocupado, Fábio, é que aqui a gente está falando de alguém que estava falando na CNN, na Folha de São Paulo, no Estado de São Paulo, que bem ou mal são instrumentos de mídia que tem um corpo jurídico, tem assessoria jurídica, são pessoas que estão bem assessoradas. Agora, na verdade, isso significa um movimento de intimidação que não vai, evidentemente, repercutir sobre o Marcelo Feller, que vai continuar falando o que ele acha, nem sobre o Rui Castro, nem sobre o Hélio Schwartzman, mas, na verdade, vai intimidar aquele pequeno jornalista, aquele pequeno blogueiro, que exerce muitas vezes uma importante função de crítica num determinado bairro, numa determinada região. Então, na verdade, o que a gente percebe é que esse movimento sistemático, ele jamais vai conseguir condenar alguém e sequer processar alguém, porque o judiciário já disse por diversas vezes que esse tipo de situação e esse tipo de inquérito não pode sequer ser instaurado. Mas isso, na verdade, é uma estratégia para mandar uma mensagem para todos os demais, os pequenos, aqueles que não têm essa estrutura jurídica, é uma mensagem para que eles não façam críticas ao governo. Então, o que a gente está percebendo é uma forma de reprimir, uma forma de repressão ao exercício da liberdade de expressão, que é efetivamente um sintoma de um governo que se pretende autoritário, né? Se a gente for ver todos os governos na história do país que tenderam para o totalitarismo, a primeira coisa que eles fazem é cercear a liberdade de expressão e, no nosso campo jurídico, o habeas corpus, né? Então, sempre que a gente percebe movimentações para cercear a liberdade de expressão e para cercear o habeas corpus, a gente percebe aí um indício muito claro de totalitarismo. Então, no fundo, o Superior Tribunal de Justiça fez bem. Aliás, diga-se de passagem, não só o Superior Tribunal de Justiça, como a Procuradoria-Geral da República, o Ministério Federal, solicitaram um arquivamento desse inquérito contra o Marcelo Feller, entendendo que, evidentemente, não existe crime no livre manifestar da opinião, da livre expressão, e que, mais uma vez, aqueles que exercem o poder estão, sim, submetidos a críticas ácidas, duras e contundentes, e que o direito penal não tem nada com isso.